Minha avó tem hoje 89 anos. Vivia em Minas Gerais nos seus tempos de criança, isso em 1939. Sempre que temos uma reunião de família, ela nos conta suas histórias desta época, quase sempre de fantasmas e demônios. Em uma dessas histórias, ela relembra quando morava na cidade de Paraíso. Moravam ela, uma irmã e seus pais em uma casa grande, em uma fazenda isolada da cidade, como toda boa casa assombrada deve ser. Seus irmãos, já homens formados, não viviam mais com eles. Certa noite, seus pais foram à cidade, sabe-se lá Deus por quê, e devido a uma chuva forte ficaram presos na cidade, e não retornaram para casa nesta noite. E então, ficaram as duas sozinhas em casa, ambas em torno de 12 anos de idade. Esta irmã da minha avó sempre apresentou um comportamento estranho, e nesta noite provou-se que fazia sentido seu comportamento assustador e calado. Chuva forte, relâmpagos seguidos de trovões, sons estranhos vindos de fora. De repente, a chuva para. Silêncio total. Nenhum som audível. Passam-se alguns segundos e de repente os cães começam a latir e uivar, como se vissem algo que devessem afastar da casa. Novo silêncio. De repente, um dos cães começa a chorar, um choro doído, como se estivesse sendo machucado brutalmente, e logo após, silencia. Nessa hora, as meninas se escondem no quarto e trancam as portas. Ouvem então barulhos de passos ao redor da casa, mas não passos humanos, passos de algo pesado e aparentemente com cascos, e para bem em frente à janela do quarto. A essa altura, as crianças já estavam apavoradas. Porém, a irmã da minha avó, como que em transe, se levanta, encosta a testa na janela de madeira, com os braços pendurados ao lado do corpo, e lá fica. Minha avó disse ter ouvido a respiração do que estava lá fora, bufando na janela como se farejando sua irmã e fazendo com que os cabelos se movessem tamanha força da respiração da criatura que estava lá fora. Religiosa, minha avó começou a rezar. De nada adiantava. Quanto mais rezava, mais a criatura se irritava e corria em torno da casa. Até que em certo momento, elas ouviram algo bater na porta da sala. O som invadiu a casa e apavorou de vez minha avó. Nova batida na porta, seguida de um grito de um homem, como se estivesse sentindo muita dor. Por várias vezes, essa criatura continuou batendo na porta, como que querendo entrar em casa. Minha avó ajoelhou-se, próxima à sua irmã que ainda estava encostada na janela, segurou sua mão e começou a rezar novamente. Como que por comando do demônio que estava tentando entrar na casa, a irmã da minha avó foi em direção à porta e iria abri-la, se não fosse minha avó impedi-la empurrando-a contra a parede. Mesmo assim, ela ainda se levantou e seguiu novamente para a porta, como se o demônio que rondava a casa estivesse dando forças a ela. Minha avó conta que durante toda a noite seguiu-se isso. Esse demônio rondando a casa, tentando entrar, dando urros horrorosos e sua irmã completamente fora de si. Ninguém dormiu naquela noite. Pela manhã, seus pais chegaram e a primeira cena, um dos cães morto, como que amassado com as tripas para fora, como que pisoteado por alguma coisa. Dentro da casa, a segunda cena, uma garota completamente fora de si, catatônica e a outra aterrorizada. Ela contou a eles toda a história. Por força do destino, uma de suas tias era de um centro de umbanda, frequentadora e incorporadora de espíritos. Sua mãe pediu a ela então que livrasse sua casa desse demônio que atormentara as duas na noite anterior. Em uma das sessões do centro, sua tia recebeu uma entidade. E essa entidade disse que era, sim, o próprio demônio que estava em torno da casa, e tentava entrar para matar a irmã da minha avó, pois ela havia sido prometida a ele. Segundo minha avó,
Essas foram as palavras do demônio a ser questionado do motivo de ter ido à casa. Não entrei, mas vou entrar naquela casa e fazer misérias. Vou acabar com aquela menina, vou arrebentar a carne dela, vou fazer ela sofrer. Ela é minha, me deram e eu vou levar. Eu levo. Desse dia em diante, eles estiveram sob constante vigilância, com medo, e não demorou muito para que viessem morar em São Paulo, onde ela vive até hoje. Sua irmã teve um destino cruel. Morreu jovem aos 24 anos. Se matou após ter seu primeiro filho, dizendo numa carta que não suportava mais os tormentos e que já estava farta da vida. Afirma minha avó que antes deste fato, anos antes, um de seus irmãos ficou rico, da noite para o dia. Sem dúvida, esse irmão ao qual ela se refere existiu. Veja através de fotos a fazenda e as cabeças de gado que ele possuía. Porém, ele também se matou poucos anos depois. Ela atribui a ele a oferta da vida de sua irmã ao demônio em troca da fortuna.